Igreja, pegue a sua Bíblia, por favor, abra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Oh, aleluia. Tudo está no controle de Deus. Oh, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Glória a Deus. Você que está com a Bíblia, diga glória a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 1 até o versículo 6, depois do 17 ao 23. Não sei se vai dar para acompanhar na mídia, mas vamos lá. Mas, irmãos, acerca dos tempos ou das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, porém, vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 17. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer por este tempo tão precioso que o Senhor nos permitiu ter. Aqui, estar adorando, ouvindo a tua voz de várias maneiras, Senhor, direcionadas ao nosso coração. E agora nós te pedimos, Senhor, que tu fales também pela tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e até as intenções do coração. Fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, que haja avivamento, como foi falado aqui, que haja despertamento, ó meu Deus, que haja comprometimento, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, sente adorando o nome de Jesus, sente glorificando o nome do Senhor. Todo o culto de hoje está sendo direcionado para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Os irmãos sabem que no início do culto, o texto lido foi Mateus capítulo de número 25. O irmão nem sabia que eu ia ministrar a respeito desse tema, que é preparados para a volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados para esse dia que é certo, que pode acontecer a qualquer momento, e não podemos ser pegos desapercebidos. Não podemos ser pegos sem estarmos vigilantes. Nós estamos vivendo hoje uma guerra entre Israel e o Irã, e provavelmente os irmãos já devem ter ouvido algum vídeo, alguma mensagem, que esta guerra ecoa para os fins dos tempos, ecoa para a volta de Jesus, ecoa para o início de uma grande tribulação. Mas nós entendemos que antes que a grande tribulação ela se instale e neste mundo, a igreja do Senhor será arrebatada.
Aleluia. E estaremos para sempre com Ele na glória. A vinda de Jesus, irmãos, é um assunto que volte e meia a igreja ou os púlpitos, eles precisam estar pregando. Pregar sobre esse tema é levar a igreja a estar posicionada. Pregar sobre esse tema é levar a igreja a estar se autoanalisando. Não analisando o outro, mas nós nos autoanalisando para que estejamos preparados para esse momento que é eminente, que é pregado ou revelado aqui na palavra do Senhor. Essa deve ser a maior expectativa da igreja. A maior expectativa da igreja deve estar voltada para a volta de Jesus. E o que o nosso adversário puder fazer para tirar a nossa mente disso, para nos desfocar disso, ele vai fazer. Por isso que nós não podemos deixar de trazer esse tema aqui sempre aos púlpitos. Muitas igrejas hoje já não se prega mais a respeito desse tema, porque falar desse tema é chamar a igreja a uma responsabilidade. Pregar sobre esse tema é chamar a igreja a uma posição. A Bíblia, ela fala pelo menos 1845 vezes sobre a volta de Jesus. E só no Novo Testamento, ela fala 318 vezes. Ou seja, é um assunto que o Senhor quer que a gente entenda. É um assunto que o Senhor quer que a gente fique alerta. E esta preocupação a respeito da volta de Jesus não é algo de hoje em dia, mas é algo desde os tempos dos apóstolos. Tanto que a carta ou a epístola de 1 Tessalonicenses é uma carta explicativa para os irmãos daquela igreja a respeito da volta de Jesus. Existia uma preocupação, como que ficaria as pessoas que morreram. Eles tinham essa preocupação e Paulo, ele pega um pouco dessa carta para trazer também a explicação a respeito de o que vai acontecer com os que ficarem vivos e o que vai acontecer na volta de Jesus com aqueles que ficarem mortos. E Paulo então explica nessa carta todo esse contexto a respeito da vinda de Jesus Cristo. E isso é importante, irmãos, nós entendermos, porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento já existe uma profecia a respeito da volta de Jesus. Você vê que Daniel, lá no capítulo de número 7, versículo de número 13, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Daniel, já há cerca de 600, 700 anos antes de Cristo, já está falando que o Filho do Homem virá, que o Filho do Homem voltará, que o Filho do Homem dominará. Cada uma das mensagens, tanto do livro de Daniel como de Apocalipse, ele tem um tempo específico para ser realizado. E aí, a igreja de Tessalonicenses, quando nós lemos aqui no versículo de número 1, diante da sua preocupação, eles vão dizer assim, Paulo vai dizer para eles assim: mas irmãos, acerca dos tempos ou das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Enquanto as pessoas estão preocupadas, qual vai ser o dia? Qual vai ser o momento? Qual vai ser a hora que o Filho do Homem virá? Paulo está dizendo assim, não se preocupe com isso. O que vocês precisam estar preocupados é que vocês precisam estar preparados para este dia. Essa deve ser a nossa preocupação, irmãos. Jesus, ele não veio a este mundo para nos dar a data e a hora que ele vai voltar novamente. Jesus, ele veio a este mundo para nos fazer pregar a sua palavra, alcançar o maior número de pessoas e estas pessoas estarem preparadas para este grande dia. E a pergunta que eu faço aqui nesta noite é: se Jesus voltar agora,
Você sobe? Eu subo? Essa resposta você dá para você mesmo. É uma resposta que nós temos que dar para nós mesmos. Eu participei de um congresso de jovens há muito tempo atrás, que o tema era: e se Jesus voltasse agora? Essa deve ser a nossa preocupação. Essa mensagem hoje é uma mensagem de alerta para a igreja do Deus vivo. Esta mensagem é uma mensagem que nós precisamos estar preocupados, porque Daniel falou sobre ela, mas também o próprio Jesus disse sobre a sua volta. Mateus capítulo de número 24, 36 diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, olha só, irmãos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, ele só deixa isso para sobreaviso para a igreja. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí o texto vai dizer, e estava dois no campo, um foi tomado, outro foi tomado, e estava dois numa laje, outro foi tomado, e outro foi deixado, e estava dois numa cama, um foi tomado, outro foi deixado. Mas o que nós precisamos estar atentos aqui, é que ele está dizendo assim, olha, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, tinha violência. Nos dias de Noé, tinha corrupção. Nos dias de Noé, as pessoas casavam e descasavam. Alguma semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Corrupção, violência, é o que diz o texto. Se vai lá para a gente, você vai ver isso. Corrupção, violência, as pessoas casavam, davam-se casamento, se prostituíam. Assim como foi no dia de Noé, assim que vai acontecer. Antes do dilúvio, as pessoas queriam viver neste mundo. Queria o oba-oba deste mundo, queria os prazeres deste mundo, queria conquistar neste mundo, e Noé está pregando, por 120 anos, vai vir um dilúvio aí, vai vir um dilúvio aí, vocês se arrependam, vai vir um dilúvio aí, ó, vai morrer todo mundo se não se arrepender, vai vir um dilúvio aí, as pessoas e caçoavam de Noé. Por quê? Porque até aquele período, realmente não houve chuva sobre a terra era regada pelo vapor da água que vinha por baixo, né? Então, eles viam aquilo como algo impossível. Como que vai descer tanta água que vai matar todo mundo afogado? Se eles não tinham ainda presenciado chuvas. Assim como foi nos dias de Noé, assim é hoje. Você prega e fala assim, Jesus vai voltar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós vamos ser arrebatados. A igreja vai morar com ele no céu, vai terminar todas as dores, todos os problemas, todas as lutas, nós vamos estar para sempre com o Senhor. As pessoas ficam rindo. Quem não conhece, quem não vive essa realidade. Aí você está pregando, alerta, vigie, esteja preparado. Nos dias de Noé, até que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, a arca foi fechada por fora, foi Deus que fechou a porta. Não foi nem Noé, porque se de repente Noé ia ficar com pena das pessoas, né, gritando, Noé, pelo amor de Deus, abre a arca. Mas o Senhor fechou ela por fora. Porque naquele dia, irmãos, não tem como mais nós pedirmos perdão. Naquele dia não vai ter mais como pedir perdão. Me perdoa, Senhor. Não tem como correr ao papai e à mamãe e pedir perdão mais. Não vai ter como pedir perdão à esposa, ao marido. Não vai ter como pedir perdão pelas nossas falhas, porque acabou. O tempo se encerrou. E a igreja vai ser raptada desta terra. Esse é o termo original. Ela vai ser tirada. Ela vai ser arrebatada desta terra. E a Bíblia diz, ai daqueles que ficarem. Por isso nós precisamos estar atentos, porque não apenas Daniel falou sobre estes dias, não apenas Jesus falou sobre estes dias, mas os anjos também falaram sobre isso.
Porque Jesus, quando estava dando o seu último sermão, a Bíblia diz que ele foi arrebatado e foi ocultado pelas nuvens para cerca de 500 pessoas. E diz a Bíblia que 2 anjos apareceram no céu e disseram para eles assim: olha, por que vocês estão olhando para o alto, varões galileus? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo ir para o céu, ele vai voltar. Oh, aleluia! Quantos estão aguardando Jesus? Levante a sua mão para adorá-lo. Aleluia, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia, irmão, oxalá fosse hoje, oxalá fosse agora, aleluia, oxalá fosse nesse momento, estaremos para sempre com Ele, mas você precisa estar preparado, você precisa estar preparado, e como pastor da igreja, eu preciso trazer este alerta à igreja. Porque cada um de vocês vão prestar conta a Deus. Mas o pastor, ele presta conta dele e do rebanho. Aí o sarrafo é mais embaixo. Porque ele presta conta da igreja. E se eu me calar, se os pastores se calar, se nós nos calarmos, a cobrança virá sobre nós. Você está preparado para esse dia? Os apóstolos falaram sobre isso. E é importante nós estarmos atentos a esse alerta do Senhor. Mas o texto que nós lemos, ele diz assim, olha, não se preocupe. Não se preocupe em saber quando vai ser. Vocês precisam estar preparados. E saber o quê? Versículo de número 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. E isso aqui é muito importante, essa dica do apóstolo Paulo. Primeiro ele está dizendo assim, olha, não perca tempo com coisas que vão te afastar você do seu propósito. Não perca tempo, quando ele diz assim, não se preocupe com tempo, com estações. Paulo está dizendo indiretamente o seguinte, olha, não perca tempo com outras coisas. Você permaneça vigilante. Por quê? Porque o Senhor virá como um ladrão. E, geralmente, um ladrão, naquela época, né, irmãos, eles viam mais à noite, naquela época. Hoje é de manhã, de tarde, de noite, andando na rua, com o sol brilhando. Vem de moto, vem de carro, vem de ônibus, vem a pé, até de bicicleta. A gente tem coragem aqui, no colégio aqui, um rapaz passou de bicicleta, saltou, pegou no colégio aqui atrás aqui, e foi embora, aí chegou um rapaz de moto, foi lá atrás dele, pegou a coisa de volta e trouxe para mim. Até coragem para roubar de bicicleta, pronto para ser morto, de repente aparece algum policial, alguma coisa dessa, né? Mas naquela época era noite. Então o Senhor falou assim, ó, cuidado para você não estar dormindo. E eu lembro que o presbítero Alveri, ele trouxe uma mensagem aqui falando exatamente que o adversário, ele se aproveita dos momentos que nós estamos dormindo para semear o joio. Ele se aproveita do momento que nós estamos dormindo para poder, entrar com as suas mensagens subliminares. É nesses momentos. As sonolências que nós vivemos espiritual acaba nos atrapalhando de vivermos uma vida intensa espiritual para com Deus. E nós não podemos estar assim, irmãos. Lembra-se que o Eutico, que estava na janela, não é isso? Estava na janela, ele estava na janela, e geralmente quem está na janela não está nem dentro e nem fora. Existem pessoas assim, que estão na igreja, mas estão na janela. Estão dentro da igreja, mas estão do lado de fora. E veio sobre ele um sono. Ele dormiu estando na janela. E ninguém dorme assim de uma hora para outra. Vai vindo sonozinho, vai vindo aquela madornazinha, até que você cai no sono. Tem gente que chega a dormir de olhos até abertos. Cansado,
né? Chega a dormir de olhos abertos. E o diabo quer te pegar quando você estiver dormindo. O diabo quer me pegar quando eu estiver dormindo. Quando eu não estiver atento. Aí o Senhor está dizendo assim, ó, vigiai. Vigiai, porque o ladrão ele vai vir de noite. E é interessante esta palavra, irmãos, porque o ladrão, quando ele vem como um elemento surpresa. Ele vem quando a gente menos espera. Jesus, né, ele não vai voltar sendo um ladrão. Ele vai voltar com características. É para nós termos esse entendimento. Com características. Como o ladrão se procede? Ele vem, ele é um elemento surpresa. Ele aparece quando ninguém está esperando. Porque se você soubesse a hora e o momento que o ladrão fosse na sua casa, você estaria como? Vigiando. Preparado. É isso? Por isso que a gente bota a câmera, bota rede elétrica, faz um monte de coisa, porque a gente não sabe quando vai acontecer. O celular agora é amarrado, né? Tem tudo, o pessoal puder ganhar dinheiro em cima da gente para a gente ficar mais seguro. Não é isso? Porque é um elemento surpresa. Você está assim, passa, pum, leva o cordão da pessoa. É um elemento surpresa. E Jesus virá assim como um elemento surpresa. Mas ele deixa bem claro essas coisas aqui para nós. Que nós precisamos estar vigilantes, que nós precisamos estar preparados, porque no momento certo, quando ele vier, você vai subir. Eu vou subir. Nós vamos subir. Outra questão a respeito do ladrão, é que quando o ladrão vai na nossa casa, ele só vai para levar coisa valiosa. Ele não leva qualquer coisa, não. A não ser que está muito ruim o ladrão. Né? A não ser que o cara está desesperado mesmo. Mas ele só vai para buscar coisa valiosa. Né? Quando o Senhor vier, quando Jesus voltar, ele só vai voltar para buscar pessoas que estão na sua presença, lhe adorando em espírito e em verdade. A Bíblia, Tiago, vai dizer que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Eu costumo dizer que especial para o mundo aí é cliente 5 estrelas, Prime. Né? Esses são os clientes, são as pessoas especiais. Né? Mas para Deus não, para Deus são os santos, os lavados, os remidos pelo sangue de Jesus. Pode não ter R$1 na conta, mas para Deus é especial, tem valor. Você pode dizer isso para o teu irmão, você tem valor, meu irmão. Aleluia, se prepare que a qualquer hora Deus vai te tomar, Deus vai te arrebatar, Deus vai te levar para agora, porque você tem valor. Você é especial. E o diabo quer mostrar isso diferente, quer dizer que você não vale nada, aleluia, por causa de um erro que você cometeu, por causa de uma falha que você cometeu, mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Basta a gente se arrepender. A expectativa que ele tem da gente é de arrependimento. Ele quer que cada um de nós nos arrependemos. Ele só vem buscar, né, pessoas valiosas. E os valiosos são aqueles que manteram as suas vestes limpas, santas, diante do Senhor. Aleluia. Então é para esse propósito. O ladrão também, quando vem, ele procura antes conhecer o lugar e as pessoas que são levadas. Eu estou falando isso no contexto de lá, tá, irmãos? Porque a ideia que nós temos de ladrão de hoje é diferente, né? Mas na ideia do contexto de Paulo, né, é totalmente diferente. O ladrão, antes de entrar em algum lugar, antes de roubar algum lugar, ele precisa conhecer o local. É forte, né? Ele precisa conhecer, ele faz um levantamento do lugar, da pessoa. Ele procura ver, né, se é uma casa, se tem alarme, aonde está o cofre, como faz para abrir aquele cofre.
Ele faz todo um levantamento. Quem já viu filmes dentro dessa área sabe o que eu estou dizendo aqui. Eles se especializam, levam tempo para esse fim. Irmão, Jesus está voltando. E Ele está sondando as nossas vidas e os nossos corações. Ele está nos conhecendo e está vendo, né, se realmente vai valer a pena nos levar. Isso é muito forte. Vai valer a pena te levar. Ele está olhando do céu para cada um de nós, está vendo as nossas condutas, Ele está vendo a hora que a gente sai, a hora que a gente volta, Ele fica sondando as nossas vidas e nossos passos, para ver se nós estamos vivendo de acordo com a vontade dEle. É por isso que o texto diz que Ele virá como um ladrão. Mas a recomendação do Senhor para nós é: não durmam. Não durmamos como os demais, diz o texto, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sobriedade, irmãos, fala de não andar vacilante. Você já viu uma pessoa que bebe quando ele está chapado mesmo? Né? Ele anda vacilante. Cai, levanta, cai, levanta. Um dia desse no Instagram eu estava vendo uma senhora que saiu do carro. Ela saiu tão bêbada que ela deu a volta assim no carro todinho, dando de lado assim e caiu atrás. De tão bêbado que estava. Quem sabe, alguns aqui já até viveram uns momentos assim, né? Antes do Cristo, né? Mas o texto diz: sede sóbrios, não andeis vacilantes. Irmãos, a diferença da sua eternidade, a diferença do céu e do inferno, pode ser nesse pico de sobriedade que você deixou de ter. Nesse vacilo, nesse pezinho do lado de fora. Pode ser o tempo entre o céu e o inferno na sua vida, na minha vida. E precisamos estar sóbrios. Não andar vacilante. Cai hoje, levanta amanhã. Cai hoje, levanta amanhã. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer na nossa vida, não é bom que aconteça, mas cuidado com isso, porque nesse cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, Deus vem no momento que você está caído. As coisas acontecem no momento que você está caído. E eu vou dizer mais ainda para os irmãos, porque Jesus ele pode voltar para nós através da morte. E aí acontecer um acidente terrível e a gente morrer sem estar preparados. Uma família de irmãos da Assembleia de Deus ali de São Paulo, voltando para casa, um carro saiu da pista, foi na direção da família, morreu o pai, a mãe e os 2 filhos, todos, na estrada de São Paulo. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas precisamos estar preparados para esse dia. Por que será que está passando tanto tempo? Por que será que Jesus ainda não voltou? É exatamente para dar tempo de tudo que Ele já profetizou ao longo da história se cumpra e você tenha tempo de se posicionar para ser arrebatado também. Para nós estarmos posicionados e sermos arrebatados também. Então a recomendação é: não vacile, sede sóbrio, não durma. Cuidado com as sutilezas do adversário. Quando eu falo adversário, irmão, adversário ele pode estar vindo transvestidos de alguém sobre a sua vida, para te tirar você do seu propósito, para tirar você daquilo para qual Deus tem te chamado. E nós precisamos estar prontos. E aí Paulo vai trazer essas recomendações a partir do versículo de número 17. E eu vou caminhando para o término aqui. Ele diz assim, ó: orai sem cessar.
Versículo de número 17. O que Paulo está dizendo aqui? Orar em todo tempo. Ora quando levanta, ora quando sai, ora quando volta. Ora de olhos abertos, ore de olhos fechados. Ele está dizendo que nós devemos viver uma vida de oração. Para você viver uma vida de oração, não precisa basicamente você estar de joelhos. Lógico que de joelho é melhor. Quando você chega na casa de Deus, a gente dobra o joelho e ora, né? Mas necessariamente não é necessário, não é que isso aconteça. Você pode orar em pé, você pode orar deitado, né? Às vezes a pessoa está com algum problema no joelho. Então, o importante é você estar orando. Pode orar lavando roupa, lavando louça, pode orar, não importa a maneira como você esteja. Paulo está dizendo assim, ó, fique orando sem cessar. Eu estava dizendo isso aqui na oração da hora nona, às 3 horas da tarde, aqui na nossa igreja, que Paulo, quando escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele vai falar sobre as armaduras de Deus. E ele vai falar sobre que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. E ele vai falar quais são essas armaduras: capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça. Então ele vai falando sobre tudo, mas no versículo de número 18 ele termina dizendo assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso por todos os santos. Oração. Precisamos voltar à prática da oração. A ideia de Paulo para a igreja é: não se desligue. Você pode dizer isso, seu irmão? Não se desligue. Não se desligue. É estar em oração o tempo todo. É estar em oração o tempo todo. Aleluia. Às vezes uma situação, uma bronca que acontece dentro de casa, faz você se desligar. Né? Mas se você está ali conectado com Deus, você já entendeu. Ah, Satanás, tu está tentando causar uma arruaça aqui dentro de casa, né? Porque de vez em quando um dá brecha, outro dá, né? Outro dá brecha, ali dá brecha, o filho dá brecha, um dá brecha. Mas você não pode dar brecha. Você tem que estar vigilante. Não dá essa oportunidade para o adversário. Ficar o tempo todo em vigilância, sobriedade. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Ei, irmão, dá graça em tudo. Não é fácil, não. Dar graça em tudo não é fácil, não. Perde alguma coisa e dá graça para você ver se é fácil. Né? Sofre alguma coisa e dá graça para você ver se é fácil. Mas Deus está dizendo através do apóstolo Paulo assim: em tudo dai graça. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Paulo está dizendo isso aqui, mas Jó já sabia isso há muito tempo. Tomou tudo de Jó, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, foi abalado emocionalmente, foi abalado espiritualmente, foi abalado fisicamente, mas em tudo ele deu graças a Deus. Oh, aleluia. Irmão, não empreste a sua boca para o adversário, não empreste a sua boca para murmurar contra Deus, dê graças a Deus. Porque quando o diabo disser, agora ela vai murmurar, agora ele vai murmurar, agora ele vai reclamar, agora ele vai blasfemar contra ti, você abre o teu bocão e diz, glórias a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É fácil? Não é, mas é a vontade de Deus para conosco. É o que Deus quer. É difícil, pregar é fácil, mas viver é difícil. Mas essa é a vontade de Deus. Não extingais o Espírito. Tem gente instigando o Espírito, abafando o Espírito, sucumbindo o Espírito. O ímpeto do Espírito na sua vida. Deus está dizendo, não faça isso. Não desprezem as profecias. Agora, cuidado com profecia aqui, tá, irmãos? Porque a profecia aqui é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Porque tem umas profecias aí que eu vou dizer. É carne,
né? Purinha, já não é nem mais carne, já é osso. Já é o tutano já, o que está dentro do osso. De tão carne que é, né? Mas essa aqui não. Essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Essa palavra aqui, o salmista diz, é refinada em forno de barro 7 vezes. Oh, glória a Deus. As palavras do Senhor são puras. Oh, glória a Deus. Então, cuide, ame, não despreze as profecias. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 21. Examinai tudo, mas só retende o que é bom. Está aí o conselho, é o conselho de Paulo, irmãos. Vocês examinem tudo, mas para reter, dizem que nós devemos andar com 2 sacos, né? Um furado e outro certinho, porque aí o que é coisa ruim você joga para o furado, o que é coisa boa joga para... né? Então, examinai tudo, mas retei o que é bom. A internet está aí para provar isso. É um monte de besterol que sai da internet. Mas cuidado, só retém aquilo que é bom para a sua vida. Porque senão acaba te desviando do seu propósito. Abstende-se de toda aparência do mal. Ô irmãos, nós não precisamos nos afastar somente do mal, não. É aparência do mal, fica longe. Se afasta. Não estou sentindo Deus nesse negócio. Se afasta. Pode chamar de santarrão, pode chamar do que você quiser, porque a sua eternidade está em jogo. A sua vida eterna com Deus está em jogo. Irmãos, o que nós vivemos aqui é só 70 anos. Quem passa muito vai até os 80. Passou dos 80 já está na prorrogação. A qualquer hora o juiz pode encerrar o jogo. Pastor Gomes dali. Qualquer hora pode encerrar o jogo. Precisa estar preparado. Precisa. Mas isso passa rápido, irmãos. 70, 80 anos, um dia desse meu pai jogava futebol lá no meio da serra. Lá no alto do morro. Entendeu? Então, mas a eternidade, para onde nós vamos, essa vale todo o esforço. Vale toda a nossa dedicação. Vale toda a nossa renúncia. Tem um hino que o Marco Aurélio canta que diz assim: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer. Você vai dizer a Deus, valeu. Naquele dia você vai dizer para Deus, valeu. E você vai escutar de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que para vós está preparado antes da fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia, fique de pé na presença de Deus, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu termino, escute isso. Eu termino lendo Apocalipse, capítulo de número 22. Se puder colocar aí na tela aí, se tiver alguém aí, 22, versículo de número 10. Diz assim, Apocalipse 22, versículo de número 10 em diante. E disse-me, escute isso, irmãos: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Versículo 12. Eis que cedo venho, oh glória, e o meu galardão está comigo, oh aleluia, para dar a cada um segundo a sua obra. O que você está fazendo para Deus? Vai dar segundo a sua obra. Continua, versículo 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro.
Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Último versículo de número 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer um. Veja que não é o mentiroso que vai ser jogado lá no inferno não, tá? É aquele que ama a mentira. Você pode até não mentir, mas gosta de uma mentirinha. Gosta de viver numa roda de mentiras. Cuidado. A Bíblia diz assim: como o louco que lança de si faíscas e mortandades, é aquele que mente para o seu irmão e diz: estou de brincadeira, estou brincando. Tem muita gente que cai nisso no dia 1º de abril. Mente e fala: brincadeira, 1º de abril. O crente não tem esse tipo de brincadeira, não. A Bíblia chama essa pessoa de louco, que lança de si faíscas e mortandades. É sério, irmãos. Mas viu o que o texto diz? Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem está fazendo injustiça, continue fazendo injustiça. Mas os santos, continuem se santificando. Porque vai valer a pena. Você pode dizer isso para 2 irmãos que estão perto de você: vai valer a pena perseverar. 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 Oh, glória a Deus. Vai valer a pena continuar firme na presença de Deus. Alabashuri candelebará. Eu não sei se há entre nós alguém que por acaso se afastou, ou deu uma parada, desviou, ou não, ou ainda não entregou a sua vida para Jesus e está aqui hoje. E o Senhor tocou em você com esta palavra, e você quer entregar a sua vida para Deus. Cadê você? Levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar. A Bíblia diz que é necessário a gente confessar. Não adianta a gente estar escondendo os nossos erros. A gente precisa confessar, colocar aqui diante do altar de Deus. Se há alguém, levante a sua mão e eu vou orar pela sua vida. Se não há, se todos já são servos de Deus, amém. Mas eu preciso fazer este convite.